Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí durante esse recesso, esse isolamento. Em casa faz 4, 5, 6 dias agora. Não aguento mais. Mas tudo bem. E o Dalton? Cadê o Dalton? Tá aí? Lindo. Saudade. Inclusive, tô aqui, ó. Que isso, moleque. Pera aí. Dalton. As provas de vocês, inclusive, não terminei de corrigir ainda. Tô corrigindo, tá? O Dalton tirou 10, por isso que eu mostrei pra ele. Mas até aqui, até o D aí, acho que o Dalton é o número 5. Todo mundo tá indo muito bem. Muito legal. Vou terminar de corrigir depois pra mostrar as notas pra vocês aí. Me perguntam no privado aí. Galera, vamos lá. Eu tô aqui hoje pra gravar a aula de vocês do módulo 5. Nós terminamos, né? Revolução Industrial e Iluminismo, e agora a gente vai para um tema um pouquinho mais chato, mas também muito importante nesse nosso contexto aí, que é independência das 13 colônias, ou independência dos Estados Unidos, beleza? Galera, nesse período de isolamento aí, de recesso, a gente vai ter algumas aulas EAD aí. Peraí, deixa eu abrir para frente. Entra, filho. A gente vai ter algumas aulas à distância. E eu vou montar alguns vídeos aulas para vocês. Vou mandar o documento sempre na plataforma para vocês, como se fosse uma lousa, né? E vou dar as aulas por vídeo para vocês, enviar tanto no YouTube para postar no grupo de vocês, quanto no plural vai estar lá os vídeos também, beleza? Galera, vamos começar? Primeiro, essa aula é sobre a independência dos Estados Unidos, tá? E quando a gente fala da independência dos Estados Unidos, ela é muito importante porque é a formação do primeiro Estado, digamos que com moldes iluministas, a primeira república federalista nos Estados Unidos, primeira democracia sendo implantada no mundo aí moderno, contemporâneo, e que vai embasar todas as transformações que vêm posteriores a ela, né? Lembrando, revolução, profunda transformação social, econômica ou política de uma sociedade. No caso dos Estados Unidos, é as 3, tá? Uma transformação principalmente política, mas que engloba também o mundo econômico americano aí e social também. Galera, pra gente analisar a independência dos Estados Unidos, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, cerca de 20 anos aí, e analisar a Guerra dos 7 Anos. O que é a Guerra dos 7 Anos? Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre França e seus aliados contra a Inglaterra e seus aliados, e uma guerra quase globalizada. O que isso quer dizer? Lembra da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não lembro porque não teve ainda, mas ano que vem vocês vão ter. Primeira e Segunda Guerra Mundial tem esse nome porque ela engloba praticamente todos os países do mundo. Essa Guerra dos 7 Anos aqui, ela é considerada uma guerra global, por quê? Porque ela acontece em praticamente todos os continentes do mundo. Bem, lembrando que nós temos colônias francesas e inglesas nas Américas, América do Norte, no caso aqui, na África e na Ásia, e na Oceania também. Então, basicamente, é quase que uma guerra global, certo? Então, a Guerra dos 7 Anos vai de 1756 a 1763, que é uma guerra entre França contra Inglaterra. França e Inglaterra, tá? Com seus principais aliados aí, Prússia e afins, cada um atuando de um lado específico. Mas nós temos uma guerra praticamente globalizada. Galera, vamos lá. Qual que era o objetivo dessa guerra? Primeiro, principal objetivo, controle comercial e marítimo das Índias e da América do Norte, certo? Então nós temos ali uma disputa entre Inglaterra e França como os principais países, principais potências mundiais nesse contexto, principais países em ascensão no século XVIII e XIX, e esse embate entre os dois países vai levar à Guerra dos 7 Anos e futuramente à independência dos Estados Unidos, certo? Vamos entender isso aí. Bem, Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra saiu vitoriosa, porém, entretanto, todavia, ambos os países tiveram gastos econômicos absurdos. Dinheiro, né? Frente a isso, o que a Inglaterra resolve fazer? Ela resolve aumentar os impostos às suas colônias para reestruturar economicamente o seu país, certo? Principal colônia inglesa no contexto,
América do Norte, as 13 colônias da América do Norte, certo? Os 13 estados, mais tarde, dos Estados Unidos. Galera, vale a gente lembrar que essa América do Norte, onde hoje se encontra os Estados Unidos, era composta por 13 diferentes e autônomas colônias, tá? Cada uma delas com um governo específico e com um tipo específico de domínio. Por exemplo, nós sabemos que a grande mudança, a grande diferença da colonização da América do Norte para a América do Sul, para o Brasil, digamos, é que a América do Norte foi uma colônia de povoamento e a América do Sul foram colônias de exploração. O que isso quer dizer? Que aqui o Brasil ele era utilizado para Portugal para benefício próprio e apenas para exploração. Dá oi para Freia. Ei, Freia! Sai da frente! É apenas para exploração. Enquanto a América do Norte, as 13 colônias lá, que mais tarde vão formar os Estados Unidos, era para povoamento do povo inglês, que já não cabia mais na Inglaterra, uma vez que essa Inglaterra é uma ilha pequena, né? Vamos lá, galera. Então nós temos o enfraquecimento da Inglaterra com a Guerra dos 7 Anos e o aumento dos impostos às 13 colônias. O que acontece nesse momento específico? Bem, os Estados Unidos eram obrigados a fazer comércio unicamente com a Inglaterra. Lembra que a gente falou de exclusivo colonial, de pacto colonial? Então, isso servia também para os Estados Unidos, ou para as 13 colônias. Basicamente, contra os impostos, nós temos uma série de rebeldes ou de revolucionários, pessoas que começam a se manifestar e manifestar a insatisfação frente ao aumento dos impostos, certo? Quais são esses impostos, galera? Nós temos um conjunto de leis. Lei do chá, lei do selo, lei do açúcar e lei do aquartelamento, que vão sendo impostas pelos britânicos para os americanos, para os colonos, pós-Guerra dos 7 Anos. Lei do chá. Basicamente, os colonos, ou seja, os americanos, eles só poderiam comprar chá dos comerciantes ingleses. Então, só quem era comerciante inglês poderia vender seu chá dentro das 13 colônias, certo? Segundo, a lei do selo. Todo e qualquer documento para ser oficializado dentro das 13 colônias teria que ter o selo da coroa real britânica, que deveria ter pago o imposto, né? Então, qualquer um que quiser criar um documento ou que quiser impor um documento à sociedade, deveria colocar um selo para ser validado e pagar por esse selo, certo? Coisa que levou à crítica aí de grande parte dos colonos frente a isso. Nós temos a lei do açúcar, que era a cobrança de impostos sobre o açúcar que não tivesse origem na Inglaterra. Então qualquer produção de açúcar nos Estados Unidos teria que pagar imposto sobre o seu produto para poder ser vendido, certo? Os colonos, obviamente, não gostaram muito disso. E por último, a lei do aquartelamento ou hospedagem, certo? O que é essa lei do aquartelamento? Basicamente, todo colono norte-americano, todo colono das 13 colônias, seria obrigado, nesse momento, a fornecer moradia, casa, alimento e transporte para todos os soldados ingleses. Ou seja, a grande maioria dos colonos se revoltaram frente a essas leis, fizeram manifestações, as tropas britânicas vieram para minimizar essas manifestações, essa revolução, digamos. A Inglaterra enviou militares para frear essas manifestações, para reprimir essas manifestações. E o que acontece? Os rebeldes que lutavam contra o exército eram obrigados a fornecer a casa própria para o próprio exército morar enquanto estavam havendo as manifestações. Então é uma lei um tanto quanto absurda para os colonos, certo? Vamos lá. Esse século XVIII, esse finalzinho do século XVIII que nós estamos dizendo aqui, ele ficou muito famoso pela intensificação do controle da metrópole sobre a colônia. Então, basicamente, o objetivo da Inglaterra era aumentar o controle da sua colônia. E não só da Inglaterra, mas nós falamos também Portugal, por exemplo, a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas também aumenta o controle, intensifica o controle sobre a colônia, certo? E aí,
a gente vai ter o início do processo revolucionário. Primeiro, são diversas manifestações coloniais contra o controle inglês dentro dessas 13 colônias, certo? Principalmente depois de alguns atos contra esse aumento dos impostos. Então a Inglaterra vai lá e vai reagir com violência e repressão, levando a um massacre na cidade de Boston em 1770. O que vai acontecer? As tropas inglesas vão abrir fogo contra os manifestantes que estavam lá, de certa forma, em paz, né? A coroa britânica e os representantes militares dela vão abrir fogo e matar 6 pessoas e ferir mais outras 5 lá. E no episódio fica conhecido como o Massacre de Boston. Logo depois desse massacre, e como resposta dele, os colonos, os norte-americanos, vão intensificar o número de manifestações em repúdio a esse controle metropolitano, a esse controle da Inglaterra dentro das 13 colônias, certo? E vai fazer com que a Inglaterra imponha o que nós conhecemos como as leis intoleráveis ou os Atos Townshend. Atos Townshend é o nome oficial para isso, e leis intoleráveis foi o nome que os colonos norte-americanos deram a esse conjunto de regras, né? Basicamente, vamos lá. O que esses Atos Townshend impunham? Primeiro, fechamento do porto de Boston até que a Companhia das Índias Orientais, Companhia Britânica, fosse indenizada pelos carregamentos que foram derramados ao mar, os carregamentos de chá. A gente vai chegar nisso mais tarde. Segundo, suspensão das reuniões das colônias. Então, colônia não podia mais se reunir. Terceiro, impedimento de toda e qualquer manifestação pública contra a coroa. Qualquer pessoa que se manifestasse contra a coroa agora seria punido violentamente. Quarto, ou terceiro, não lembro onde estou. Quarto, que todos os julgamentos de crimes cometidos dentro da América do Norte fossem julgados pela Inglaterra. Quinto, que os colonos deveriam alojar e fornecer moradia, novamente, aquela lei do aquartelamento lá, para os britânicos. Sexto, redução das colônias em favor da ampliação do território canadense. E sétimo, ocupação de Massachusetts inteira, que é a região onde fica Boston, pelas tropas britânicas. O que acontece frente a isso? Em 1773, nós vamos ter a Festa do Chá de Boston, ou Boston Tea Party, né? Esse Boston Tea Party, ou a Festa do Chá de Boston, basicamente foi um episódio muito importante da Revolução Americana, e simbólico até. Eu sempre falo para vocês que eu fui para os Estados Unidos, eu tive a chance de visitar Boston e tem lá um museu da Festa do Chá de Boston dentro de um barco, só para você derramar chá no mar lá, né? Claro, você não é verdadeiro, mas, enfim, muito legal. Frente a essa série de imposições dos Atos Townshend, o que os colonos fizeram? Eles se vestiram de indígenas, usaram fantasias lá de índios, foram até o porto de Boston, entraram nos navios da coroa britânica, da Companhia das Índias Ocidentais, e derramaram todo o carregamento de chá que tinha dentro desses navios. Mais ou menos 45 toneladas, 45 mil quilos de chá foram derramados no mar, certo? Pelos colonos, como repúdio, como, digamos que, numa manifestação contrária à coroa britânica e a essas imposições comerciais, certo? Vamos lá. Frente a isso, a Inglaterra ainda vai aumentar o controle, ou vai tentar aumentar esse controle frente aos Estados Unidos, e vai tentar punir as 13 colônias. O que acontece? Os colonos resolvem se juntar e dar início ao primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774. Esse primeiro Congresso da Filadélfia, basicamente, foi um pedido para que o rei revogasse todas as leis intoleráveis para que Inglaterra e as colônias norte-americanas pudessem viver em paz. O rei, óbvio, se recusa, e o que acontece? Nós temos 2 anos mais tarde, em 1776, o segundo Congresso da Filadélfia. Nesse segundo Congresso da Filadélfia, um carinha chamado Thomas Jefferson escreve a Declaração de Independência dos Estados Unidos,
e outorga ou proclama essa independência no dia 4 de julho de 1776, dia da independência dos Estados Unidos, certo? Dia em que os norte-americanos comemoram a independência, como nós comemoramos aqui no nosso 7 de setembro, certo? E, frente a isso, nesse mesmo dia, 4 de julho de 1776, os americanos nomeiam o fazendeiro George Washington como líder do exército revolucionário. A partir desse momento específico aqui, a Inglaterra não reconhece essa emancipação ou essa independência declamada ou proclamada pelos norte-americanos e tem início uma guerra de independência dentro do território americano, certo? Vamos entender isso mais a fundo? Bem, lembra que a Inglaterra tinha saído vitoriosa na Guerra dos 7 Anos? Um pouquinho antes, que fez com que a Inglaterra aumentasse os impostos porque ela estava fraca financeiramente por causa da guerra? Então, os franceses, como uma vingança pessoal, eles vão apoiar os Estados Unidos e as colônias dentro da independência. E a guerra de independência vai ocorrer tanto em território norte-americano quanto em território africano, asiático e europeu também. Então essas guerras vão ocorrer no mundo inteiro, quase globalizadas de novo, pela independência dos Estados Unidos da América, que eram, digamos que, financiados pelos franceses e espanhóis, que a gente vai entender mais tarde. Bem, nós temos uma vitória das colônias, que são financiadas pela França. 90% da pólvora usada pelos americanos, pelos norte-americanos, contra os ingleses, era fornecida pela França. Para vocês terem uma ideia desse apoio francês aos Estados Unidos, né? Nós temos uma vitória desses colonos em 1783, que leva ao reconhecimento da Inglaterra, da independência dos Estados Unidos nesse mesmo ano, em 1783. Então nós temos o fim dessa guerra de independência e a independência dos Estados Unidos chegando a um fim. Por que ela é tão importante, galera? Primeiro, porque ela dá início ao processo revolucionário e ao fim do antigo regime em todo o mundo. É ela quem dá início. Depois nós vamos ter a Revolução Francesa, que vai colocar isso em prática na Europa e que vai globalizar isso, universalizar esse movimento. E nós temos o início da utilização de ideais iluministas dentro da política mundial, dentro dos Estados Unidos, certo? Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos de 1787, ou a primeira Constituição norte-americana da história, dos Estados Unidos da história, tem como principais características as ideias iluministas, principalmente, primeiro, a divisão dos 3 poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Segundo, o presidencialismo, ou seja, um governo republicano presidencial, democrata presidencial. Terceiro, a criação de um parlamento dentro dos Estados Unidos. O federalismo, ou a divisão territorial em estados autônomos entre eles. Uma garantia das liberdades individuais e religiosas dentro dos Estados Unidos. Agora as pessoas poderiam seguir a religião que elas quisessem e ter direito de ir e vir livremente, além dos direitos de trabalho, mais tarde, que a gente vai analisar. E a eleição de George Washington como o primeiro presidente da história dos Estados Unidos, certo? Bem, essa é a primeira Constituição Iluminista da história, em 1776, que para a gente ter uma ideia da força desse iluminismo, certo? Mas existem algumas contradições aí nos Estados Unidos. Primeira contradição delas é a manutenção da escravidão. A escravidão se mantém, galera. Coisa que não é muito defendida aí pelos iluministas, certo? Segundo, o extermínio das nações indígenas. Durante esse movimento de expansão dos Estados Unidos, de independência e mais tarde de expansão, nós vamos ter o extermínio das nações indígenas. A grande maioria das tribos indígenas dos Estados Unidos vão ser exterminadas por esses norte-americanos, com o objetivo de conquistar mais terras. Tá? Um minutinho. E além disso, a gente tem um voto censitário, então baseado na renda. Se a pessoa ganhasse mais que um determinado X, ela poderia votar, senão não. Exclusivo aos homens, que elimina as mulheres aí da democracia norte-americana, certo? Então são algumas contradições em relação a essas ideias iluministas aí.
certo? Vale a gente lembrar que as mulheres, elas são ignoradas nesse processo democrático até bem mais tarde, galera. E o movimento feminista faz o papel aí de lutar por direitos das mulheres a longo prazo. Isso desde desse século XVIII aqui, mas nós sabemos que muito antes disso, certo? Beijo no coração, por hoje é isso. Esse vídeo vai estar no YouTube e principalmente na plataforma Plural lá para vocês. Então acessem a plataforma, vou mandar no grupo de vocês também, mas o meu Xiaomi aqui só grava em 1080p ou 720, então assim, vai ter uns 4 GB esse vídeo. Então eu vou postar no YouTube para vocês para ficar mais fácil, beleza? Eu mandei um documento que seria basicamente a lousa de vocês para essa aula específica, tá lá no Plural também. Se vocês quiserem eu mando no grupo e copiem isso no caderno para ir acompanhando junto com esse vídeo meu e a gente falar disso mais tarde em sala de aula, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, por favor, mandem no grupo, não deixem de tirar as dúvidas, tá? Mandem no Plural, a gente vai trabalhando junto nesse período de isolamento aí, beleza? E mais uma coisa, fiquem em casa, Dalton, lindo. Beijo, galera, até logo menos, tchau!